Dia, pessoal. Estamos aqui hoje, é um grande prazer estar aqui sob o convite da DMC e do NUPEM para mais uma rodada aqui da Imersão Científica 2021, desta vez online. Espero que o ano que vem nós possamos estar juntos novamente. Eu tenho fotos lindíssimas do ano passado, né, que eu guardo com o maior carinho, muita gente assistindo. É uma grande honra sempre, há muitos anos eu participo desses eventos da DMC e é uma grande honra para mim ter essa parceria, ok? Então, eu sou Meire Mamãe Fracher Abramoff. Nós vamos conversar hoje sobre o uso de terapias biofotônicas no paciente oncológico. A ênfase, o foco hoje da apresentação é do sistema estomatognático. Eu sou dentista e então, logicamente, eu vou falar sobre o meu campo de atuação. Por exemplo, o que acontece é que o laser, o LED, nós podemos usar para várias partes do nosso corpo, neuropatias, feridas. No paciente oncológico, a abordagem ela é muito ampla. Mas hoje, por eu ser dentista, eu vou falar principalmente do meu campo de atuação. Sou Meire Mamãe Fracher Abramoff. Nas redes sociais você vai me achar como Meire Mamãe. Sou mestre pelo programa de pós-graduação de cirurgia plástica da Unifesp. Eu sou especialista em periodontista. Com muita honra, eu sou professora colaboradora do NUPEM. É um site que vocês devem sempre procurar. Vocês vão ter muitas informações. É sob a coordenação da minha querida amiga Luciana Almeida Lopes. Então é um site altamente confiável de informações sobre terapias biofotônicas. Sou habilitada em laser terapia, editora de terapias biofotônicas da revista Face, coordenadora de curso de habilitação em laser terapia pela Inovari e sou fundadora da Fotobiolaser, que foi uma iniciativa que eu fiz justamente para a gente disseminar conhecimento sobre terapias biofotônicas, um conhecimento muito bem embasado, um conhecimento que eu tenho assim muito gosto de transmitir para as pessoas, e eu tenho professores, colaboradores também que são maravilhosos. E a primeira questão que eu falo quando a gente fala, puxa vida, ela vai falar sobre pacientes oncológicos, mas eu trabalho com ROF, sou endodontista, eu sou ortodontista, eu não pego paciente oncológico. Então a questão aqui é, será que o dentista precisa estar preparado para atuar no paciente oncológico? Então vamos dar uma olhadinha aqui, olha só. O INCA, ele solta umas estimativas, tá, de casos novos de câncer a cada 2 anos, mais ou menos. Este ano ele está fazendo por triênio, mostrando que nós vamos ter 650 mil casos novos por ano de câncer aqui no Brasil. Esses pacientes, eles precisam de um cuidado especial, tá? As terapias que são utilizadas para o tratamento oncológico, como a quimio, a rádio, o transplante de medula, elas realmente vão afetar as estruturas do sistema estomatognático. E esses pacientes vão precisar de um certo cuidado. Isso é muito importante para eles, é um suporte diferente que a gente dá para esses pacientes, tá? E o que acontece? Que o sistema estomatognático, ele realmente é afetado. Sim, glândulas salivares. Se você está, por exemplo, fazendo uma radioterapia e você tem algumas estruturas que estão no campo de radiação, você vai afetar a função dessas estruturas. Então, glândulas salivares, sistema neural, a articulação, a ATM da gente, se estiver no campo de radiação, você pode desenvolver trismos. A grande entidade que nós temos aqui, que é a mucosite oral, o que acontece com esses pacientes? Veja,
você vai ter a quimioterapia e a radioterapia, elas vão atuar fortemente em todos os tecidos que têm uma alta taxa de renovação. Por isso que o paciente perde cabelo, sobrancelhas. Então, a nossa mucosa oral, ela tem uma taxa de renovação muito alta. Então, o que acontece é que você também vai ter um problema ali, nós vamos ter um atraso da renovação celular, né? E nós vamos ter problemas musculares, neuropatias, você tem uma série de estruturas que serão afetadas, tá? Por causa da rádio e da quimioterapia. E o dentista, ele tem que saber que nós temos um preparo para esses pacientes antes do tratamento oncológico. Desde uma orientação de cuidados orais, em que deve ser extremamente delicado. Se o paciente não está acostumado a usar um fio dental, então não vai ser a época de usar em determinados períodos, onde ele vai ter uma baixa do sistema imunológico. Você vai ter que fazer uma boa avaliação da saúde oral, um preparo dessa cavidade oral que deve ser rápido, deve ser preciso, você tem que remover todos os focos de infecção desses pacientes. E veja, porque durante o tratamento oncológico não é só mucosite oral que nós vamos ter várias alterações das nossas estruturas, do nosso periodonto, das nossas glândulas salivares, nós vamos ter das nossas articulações, do nosso tecido ósseo. Então, você tem que saber o que está acontecendo com este paciente, o que pode acontecer. E sim, o dentista, ele tem que estar preparado para orientar esse paciente que vai receber um tratamento oncológico. É muito fácil você pensar nessa situação aqui em São Paulo, que é um grande centro, e a maioria dos centros de oncologia tem algum dentista, tem uma equipe, tá, especializada em atender esse paciente. Mas muitas vezes, quando você afasta um pouquinho de São Paulo, alguns centros ainda não têm esse tipo de assistência, esse tipo de suporte. E tem uma outra situação que eu sempre vejo, isso é muito recorrente. Assim, o paciente oncológico, ele é um paciente que ele está assim, muito fadigado, sabe? Ele apresenta uma fadiga muito grande. Então, às vezes, ele não quer ir num outro dentista. Às vezes, tem algum parente que é um dentista e gostaria de ir lá, porque é o seu dentista de confiança. Então, veja bem, olha a importância de você estar preparado, pelo menos para conversar com o pessoal daqui, os médicos, né, que estão tratando do paciente, os médicos oncologistas, os dentistas que estão no centro, que muitas vezes, às vezes por problema financeiro, ou às vezes até pela distância que tem, o paciente prefere aquele dentista dele. Tá? É a confiança, muitas vezes você é o profissional de confiança. Então, isso é importante, pelo menos para você. Às vezes você não sabe todos os passos, você não sabe. É como um exemplo que eu dou: eu não faço ortodontia, ok, mas eu sei diagnosticar, eu sei indicar para minha colega, né? Eu tenho uma colega muito querida que eu indico meus pacientes. Então, isso é importante. Você saber fazer um diagnóstico, assim, você conversar com o seu paciente, você orientar: olha, você precisa buscar uma assistência adequada durante este período. E o dentista clínico geral, ou mesmo o dentista que tem uma especialidade diferente, assim, não diferente, desculpa, mas assim, uma outra especialidade, ele tem que ao menos saber orientar o seu paciente. Sim, isso é obrigação, porque nós temos um grande número de pacientes passando por esse período. E as terapias biofotônicas, e aqui eu incluo LED, laser, elas são importantíssimas na manutenção e restabelecimento
da saúde das estruturas do sistema estomatognático durante este período. Vocês vão ver que realmente é um equipamento, é uma tecnologia, é um recurso importantíssimo para a gente. Não existe nada que possa oferecer os efeitos que o laser pode oferecer para a gente. Só que a gente tem que lembrar que terapias biofotônicas são uma ciência. Você sim pode, né? Hoje eu vejo muitas pessoas com equipamento, às vezes um equipamento subutilizado no consultório, só pela falta do conhecimento. Então, eu acho isso uma judiação. Isso aqui é um recurso muito poderoso para você deixar, assim, subutilizar dentro da sua clínica. Então, para que você utilize com segurança, para você saber o que você está fazendo, em todas as especialidades, nós precisamos estudar. Nós temos uma curva de aprendizado, em que aqui nas terapias biofotônicas, nós precisamos ter alguns conceitos físicos muito bem estabelecidos, tá? Para você conseguir trabalhar. Então, tem os conceitos físicos e uns conceitos biológicos. E dentro desses conceitos físicos, a gente tem que entender o que é luz, tá? Que ela é composta por fótons, ondas eletromagnéticas. E com com este conhecimento, você consegue fazer a dose correta. A dose correta, gente, não é o que eu vou falar, o artigo que você vai ler vai falar. Não, a dose correta é aquela que o paciente precisa para aquela situação. E aí você vai ter que ter um certo conhecimento do seu equipamento. Assim como nós conhecemos nossos equipamentos de implante, nossos equipamentos de fotopolimerização, assim como nós conhecemos nossos materiais de restauração, como nós conhecemos os nossos materiais para fazer uma ROF, a gente também tem que entender o que é luz, ok? Como é que a gente trabalha com isso? E nós também temos os conceitos biológicos. Ótimo, entendi o que é a luz. E como é que a luz interage com meus tecidos? E que tipo de resposta que eu posso ter? Aonde eu estou atuando quando eu pego e ligo o meu equipamento de luz? Que estrutura que eu estou atuando? Ok? Então, é essa conjunção de conhecimento que vai nos trazer segurança para a gente trabalhar em cada situação. Ok? Eu falo que todo o nosso tratamento ele é personalizado e vocês vão ver isso no decorrer do nosso bate-papo de hoje. Né? A primeira coisa, aqui, veja, eu não conheço aqui vocês, a minha audiência, eu nem tô vendo vocês, é bem assim, impessoal essa aula, não é mesmo? Mas assim, para a gente entender a base do que nós vamos conversar, tá? A primeira pergunta é, mas o que é luz? Ok? Veja, a luz, como é que ela é formada? Tá? Nós estamos trabalhando com terapias biofotônicas, nós estamos trabalhando com fótons. Então, como é que isso é formado? Ok? Então, nós temos um átomo, aqui a gente tem a figurinha de um átomo, onde nós temos os elétrons, tá? Quando eu ligo a luz, por exemplo, a luz da minha sala aqui, eu vou ligar no interruptor, o que eu faço? Uma descarga elétrica, eu forneço eletricidade. E aí, o que acontece nos meus átomos, tá? Átomos do quê? Por exemplo, aqui eu tenho, a minha iluminação aqui é toda de LED, ok? Então eu tenho diodos. Então quando vem a corrente elétrica, eu tenho os meus diodos, nós vamos ativar os átomos desse diodo. E o que ele faz? Olha só, o átomo, ele vai, os elétrons vão passar para uma órbita mais externa, ok? Só que essa não é a casinha deles, eles não querem ficar aqui, eles querem voltar, esse elétron, ele quer voltar para a órbita dele. E para ele fazer este caminho de retorno, ele tem que liberar aquela energia que ele recebeu. E ele libera
em forma de um fóton, que é a partícula da luz, é a parte, é assim, um pacotinho de energia, ok? No caso do laser, nós temos uma particularidade aqui. Einstein formulou em 1917 que existe um truquezinho aqui, onde a gente, ao invés de liberar só um pacotinho de energia, nós podemos liberar 2 pacotinhos de energia, ou seja, a gente consegue fornecer mais energia. E tem mais uma diferencial do laser, olha só, vamos entender aqui. Quando eu acendo uma luz branca, tá? A luz aqui do meu consultório, eu banho uma região, ok? Eu ilumino uma área. Isso porque na luz branca nós temos diversas cores. E esses fótons, eles ficam dispersos no espaço, ok? Isso aqui é muito fácil da gente visualizar, basta ver o arco-íris, ok? Quando você tem a decomposição do arco-íris, você vê todas as cores ali. A luz branca, ela é composta por todas as cores que nós conseguimos enxergar. Quando nós ligamos um equipamento de LED, tá? Nós temos uma variação de cor dentro da mesma banda, ok? O que significa isso? Eu acendo um LED, um equipamento de LED vermelho. Eu vejo um vermelho muito bonito, ok? Mas, na verdade, olha só, nós temos um vermelho mais claro, um vermelho mais escuro, um vermelho mais médio, ou seja, nós temos sim uma banda, tá, mais estreita, mas dentro daquela cor, a gente chama de cor, assim, de comprimento de onda, tá? Quando eu ligo o laser, é diferente. A forma como é produzida essa luz, tá? Ela é monocromática, tá? Ou seja, se eu ligar meu equipamento no vermelho, e no vermelho, nos 635 nanômetros, que é, nanômetros é a unidade do comprimento de onda, a distância entre esses picos aqui, ó, tá? Vai ter somente este comprimento de onda. Então, pensa bem, significa que aqueles fótons são essas bolinhas, eu representei aqui como bolinha, elas estão andando de uma forma muito organizada no espaço, porque são todas iguais. Então, elas têm uma única direção. Quando eu ligo, por exemplo, um pointer para dar uma aula, vocês conseguem ver assim, o pointer alcança uma longa distância e vocês veem só um pontinho de luz. Eu não tenho aquele banho de luz numa região, ok? Então, isso significa que nós temos colimação e coerência desses fótons. Eles estão muito organizados, sincronizados em tempo e espaço. E aí você começa a pegar aqui, puxa, uma grande quantidade de energia. Tanto é que o laser de alta potência, nós conseguimos fazer cortes com ele precisos, né? Por quê? Porque tem uma grande quantidade de energia. No nosso laser de baixa intensidade, nós temos uma grande quantidade de energia ali. Então, isso aqui, você começa a ver que você tem um equipamento muito potente para transmitir esses fótons de uma forma muito organizada, ok? E dose, como é que eu controlo essa dose? Né? Uma coisa tão forte, tão potente, precisamos controlar essa dose. E aí é que nós pegamos, entendeu? Aí é que eu falo assim, sem você estudar um pouco, sem você ter uma base um pouquinho do como é que se compõe uma dose, até a conversa fica difícil, tá? Porque a dose, ela é composta por alguns parâmetros físicos e alguns elementos que compõem o nosso protocolo de aplicação, ok? Então, sim, nós temos a dose, nós temos energia depositada, potência, radiância, comprimento de onda, que é a cor do laser, tá? Então, nós temos
que entender um pouquinho o que significa cada entidade dessas, para que você possa conversar. Eu falo assim, sabe, vocês já tentaram conversar com um skatista, um surfista, alguém que entende de marketing ou de aplicações financeiras? Eles falam alguns jargões, algumas palavras que você fica, não entendi, ok? Por favor, me explica, mas o que é isso? E aqui em terapias biofotônicas, nós também temos essa situação. A gente precisa, para nós conversarmos, para você não ficar na dependência de um número que eu vou te passar. Aqui você usa 2 joules, aqui você usa 72 joules por centímetro quadrados, o meu equipamento tem 100 miliwatts, você está acreditando em mim. Isso não é bacana. No início, isso é um empurrão. Eu falo que a rodinha da bicicleta, assim, nós precisamos ter um início, né? Mas depois de um tempo você não cresce mais, porque você fica na dependência de alguém te passar essa informação. E é bacana você construir os seus critérios, você ver a sua situação, como é que é, ok? Para você conseguir trabalhar com confiança. E porque muitas vezes a pessoa chega para mim e pergunta assim, e como é que eu faço para aplicar? Aplico quantas sessões, tal? Veja, para você determinar dose e protocolo, você tem que ter, primeira coisa, primeiríssima, tá? Diagnóstico correto. Tá? Então, só você está vendo a lesão, ok? Só você está vendo o paciente que tem aquela lesão. Só você está vendo a realidade daquele paciente que tem a lesão. Então, você tem que entender esse universo, ok? Para que você monte o protocolo correto. Não adianta eu te falar assim, olha, tem que aplicar todos os dias, mas o paciente mora a não sei quantos quilômetros daqui, ele não pode vir todos os dias aqui. Então nós podemos adaptar o nosso protocolo. A gente vai deixar sem assistência? Não, a gente só adapta o protocolo. E nós temos uma janela terapêutica que consegue dilatar um pouquinho e contemplar todas as pessoas. A gente tem que entender a fisiopatologia da doença. Ela é crônica, ela é aguda. Você tem que entender como é a evolução dessa doença, porque muitas vezes a gente começa com uma cor de laser. Então, hoje no mercado nós temos muito o vermelho e o infravermelho, que nós não enxergamos, né? Então, quando eu uso profundidade, não é, sim, profundidade de atuação é, sim, um diferencial para a gente saber se nós vamos usar um ou outro comprimento de ombro, mas também tem algumas particularidades aqui, que um desses comprimentos, o vermelho, ele produz um pouco mais de espécies ativas de oxigênio inicialmente, então às vezes quando você tem uma lesão crônica, é interessante você dar um choque ali de espécie ativa de oxigênio, disparar o processo de reparação, dar um choque ali. Então, existem outros critérios para a gente escolher a cor do laser que nós vamos utilizar. E para isso, a gente também tem que ter o domínio do equipamento que nós vamos utilizar. Gente, eu tenho que saber a área da ponteira. Isso aqui, olha, dá licença. Aqui nós temos que saber a área de ponteira, nós temos que saber a potência deste equipamento que nós estamos trabalhando, porque aí eu consigo calcular a dose. Não interessa se o artigo que eu li tem um outro equipamento, com outros parâmetros, tudo bem. Aqui nós vamos colocar numa fórmula, tá? E nós vamos conseguir transformar aquele número para o nosso número, para o nosso. E é isso que é importante, nós sabermos que não importa como é que é o equipamento que é utilizado em qualquer outro estudo, em qualquer parte do mundo.
O que importa é você saber que existem fórmulas que nós podemos trabalhar e fazer essa transformação, ok? A gente tem que entender também um pouquinho de como é que é o comportamento óptico daquele tecido. Veja, é muito fácil você imaginar que a luz se espalha, é absorvida, ou ela penetra, mas dependendo da cor da minha pele, do meu fototipo de pele, tá? Então, se eu tenho um fototipo bem clarinho, é lógico que a luz vai penetrar muito mais. Se eu tenho um pouco mais de quantidade de melanina, barba, tatuagem, manchas na pele, pigmentações, é lógico que aquilo vai funcionar como uma barreira, ok? Então, a luz não vai conseguir penetrar tanto quanto numa pele muito clarinha, ok? Então, são coisas que você olha para o paciente, nossa, eu vou fazer uma drenagem linfática no paciente, eu vou tratar de uma lesão muscular no paciente, eu tenho que observar se ele tem barba, tá? Eu tenho que observar a quantidade de tecido adiposo, né? Eu tenho que observar se o tecido está com, sabe assim, a gordura, então o tecido tem que estar limpo antes de uma aplicação de laser. A gente tem que fazer uma avaliação no local, na hora, como é que está a situação, para que eu calcule a minha dose de uma forma correta para aquele paciente, tá? E aí uma pergunta que muitas vezes me fazem assim é: quantas sessões eu faço? Né? Depende da evolução da lesão. Está melhorando, você está vendo um sinal de reparação, o paciente pode vir mais vezes, porque às vezes o paciente não pode vir mais vezes, né? Então, não, chega aquele momento que você fala, não, daqui em diante você vai reparar se está sem dor, você está imunocompetente, você está cuidando bem da sua higiene, tudo vai se desenrolar de uma forma muito positiva. Ou então, puxa vida, o paciente está com uma mucosite, mas a higiene oral dele está muito ruim. Pronto, já sei que não vai evoluir bem. Então, talvez eu precise de mais sessões, ok? Então, o número de sessões, ela depende muito de uma avaliação na hora, avaliação clínica. Ela é soberana para você determinar quantas sessões, qual o protocolo, que tipo de cor de laser que eu vou aplicar, qual a dose que eu vou aplicar. Nós vamos dar uma olhadinha aqui no caminho, tá? Sim, dica para iniciantes. Sim, a DMC lançou esta semana ou recentemente um protocolo, né? Um app chamado DMC Protocolos. Procurem na lojinha aí de vocês, tem para Android, tem para iOS. Então vale a pena, está muito organizado, é muito bem estudado, mas eu ainda falo, isso aqui é o seu início, é aquela assim, como é que eu começo? Depois de um tempo você vai ver que tem adaptações, você vai utilizar, você vai fazer um critério, você vai montando os seus critérios. Quando nos nossos cursos lá da Fotobio, eu gosto muito de falar em fluxo de diretrizes. Você não tem um protocolo. Não, protocolo é uma palavra muito bonita, que foi instituída principalmente dentro de hospitais, para você padronizar os seus procedimentos, ok? Só que aqui, gente, você tem um fluxo de diretrizes, você tem uma série de variáveis que você tem que considerar para que você tenha o melhor resultado, ok? Ok, muito bem. Produzi o fóton, já tenho uma noção de que eu preciso, né, entender como é que este fóton é emitido, a quantidade de fótons é emitida, como é que eu controlo isso, por quanto tempo, tá, eu deixo exposto minha lesão aqueles fótons. Então eu começo a ver que tem uma necessidade, a dose. Quando eu penso em dose, eu tenho que pensar assim, quantos fótons eu estou colocando naquele tecido, ok? E é isso que vai produzir os nossos efeitos biológicos, ok? Vamos lá, onde que os fótons vão atuar?
Olha só, aonde nós vamos ter os nossos efeitos. Olha que mágica, gente. Isso aqui é fantástico. Prestem muita atenção. Isso aqui é o nosso coração, ok? Você tem que entender isso aqui. Esses fótons, eles vão produzir efeitos dentro da mitocôndria, tá? Então, nós temos a célula e é na mitocôndria que nós vamos trabalhar. E eu falo, não, a mitocôndria é a matriz da nossa saúde, ok? Nós somos saudáveis, porque as nossas mitocôndrias estão trabalhando corretamente. Uma célula doente significa que a sua mitocôndria não está fazendo os seus processos biológicos corretos. Porque a função da mitocôndria, olha aqui, a função da nossa mitocôndria, as funções da nossa mitocôndria. Controle da produção de óxido nítrico, ok? E esse óxido nítrico, tá, é que vai disparar todas as nossas espécies reativas de oxigênio. Olha que coisa linda. Olha, veja só, a função da mitocôndria, tá? Ela controla os níveis de óxido nítrico. Isso vai equilibrar o nosso o equilíbrio, né, que nós temos ácido-base. A nossa produção de ATP aqui, eu tenho certeza, não importa a sua profissão, você aprendeu. Mitocôndria produz ATP. E é verdade também, mas não é só a verdade, não é só isso, tá? Ela também controla a morte celular por apoptose, ou seja, aquela morte programada necessária para a nossa renovação, tá? E principalmente, tá, vai controlar a produção de espécies reativas de oxigênio. Quando eu respiro, tá, vem meu pulmão, vem as hemácias, pegam meu oxigênio e vão levar para onde? Para onde elas levam? Vão levar para as células. E quem que vai trabalhar esse oxigênio? As mitocôndrias. Esse oxigênio vai virar o quê? Água. Tá? Mas para isso você tem uma série de reações bioquímicas dentro da mitocôndria. E se você erra, se elas começam a sair de uma forma incorreta, você começa a ter o desenvolvimento de doenças. Porque esse oxigênio que não foi bem metabolizado, que não virou água, tá? Ele vira... as espécies ativas de oxigênio colocam assim, são radicais livres, ok? É que quando se relaciona oxigênio, ela tem este nome específico de espécie ativa de oxigênio. Eles controlam o nosso fator nuclear Kb. O que é isso? Isso é um fator de transcrição. O que é isso? Sabe quando você tem a fitinha de DNA, tá? Que você vem um RNA mensageiro e você precisa trazer aqueles genes para essa nova fitinha? Nós precisamos de um fator de transcrição. Pega aquele gene que era o A, que era o B, enfim, qualquer um, e passa corretamente para essa fitinha de RNA mensageiro. Ou então, esse fator nuclear Kb, olha só, ele dispara todas as nossas citocinas pró-inflamatórias. Ou seja, essas espécies reativas de oxigênio, esse oxigênio que não foi bem trabalhado, tá? Ele pode disparar todas as nossas doenças. Nós vamos ver isso no próximo slide. Mas quando nós estamos fisiologicamente bem, quando a mitocôndria está trabalhando bem, nós temos assim a mensagem: vamos renovar, vamos reparar aquele tecido e nós vamos manter sim um nível de inflamação fisiológica necessário para a nossa sobrevivência, ok? Nós temos um nível que é fisiológico, ok? Vamos lá. Só que a mitocôndria, quando ela entra em estresse, por um trauma, por uma doença, por alguma alimentação, porque eu não dormi bem, porque eu estou estressado, porque eu estou com algum tipo de infecção,
nós entramos em desequilíbrio. Todos esses processos, eles entram em desequilíbrio. O principal é o seguinte: aumento de óxido nítrico, que é necessário para diminuir um pouco a função celular, para ela guardar energia para os seus processos. Só que com isso, o que eu disparo? Um aumento de espécies reativas de oxigênio. Quando eu aumento o óxido nítrico, gente, quando eu aumento a quantidade que é produzido pela própria mitocôndria, tá? Quando eu aumento esse óxido nítrico, tá? Eu tenho também um aumento das espécies reativas de oxigênio. E aí eu começo a ter uma inflamação suprafisiológica. Eu não faço a reparação, mas eu tenho disparo de todas as minhas citocinas pró-inflamatórias. E o que acontece quando a gente tem essa inflamação suprafisiológica? Nós temos a inflamação crônica, que acaba levando às nossas doenças. Que doenças? Todas. Qualquer uma. Pode ser uma diabetes, pode ser uma doença cardiovascular, uma pressão alta, você pode ter doenças neurodegenerativas, você pode ter qualquer doença que você imaginar crônica. Nós estamos com mitocôndrias trabalhando de uma forma incorreta, produzindo muito óxido nítrico, produzindo muitas espécies reativas de oxigênio, vamos por assim, como se fossem radicais livres, e que esses radicais livres vão atacar, eles mesmos atacam os nossos tecidos, ofendem as outras células, ok? Viajam pelo nosso organismo, tá? E vão afetar órgãos à distância. Quem nunca ouviu falar que uma doença periodontal, tá, pode afetar um coração, pode afetar as nossas articulações, pode determinar um bebê de baixo peso ou um parto prematuro, entendeu? Porque aqui nós temos a fonte de muitas espécies ativas de oxigênio que viajam na nossa circulação. Ok? E vão afetar órgãos à distância. E o laser, o que ele faz? O que a luz faz, gente? Sabe aqueles fótons que são produzidos, né, no nosso equipamento? Olha só que bonitinho. Eles chegam aqui, nós temos sim uma estrutura no nosso organismo, na nossa mitocôndria, citocromos oxidados, que absorve esses fótons. Eles conseguem, eu falo assim, eu consigo, eu tenho uma vibração na mesma frequência e eles entram em ressonância e eles são absorvidos. E aí, o que acontece? Primeira coisa, nós temos o reequilíbrio, modulação, aqui a modulação do óxido nítrico. E com isso, nós temos o quê? Controle das nossas espécies reativas de oxigênio, tá? E aí nós voltamos a fazer o processo ou de renovação celular ou de reparação e mantemos a nossa inflamação no nível fisiológico. Então, quando alguém me pergunta assim, como é que é esse poder anti-inflamatório? Não é bem anti-inflamatória a nossa ação. A nossa ação é de restabelecer a saúde da célula. É diferente de um medicamento, de uma droga que controla um dos fatores inflamatórios, ok? Não, aqui, tá? Eu tô dando saúde para a célula. Então, em alguns casos, a gente precisa, sim, de um apoio também de um anti-inflamatório, por exemplo, de um corticoide, que também já vai atuar aqui dentro, tá? Porque o corticoide, qual que é a vantagem de um corticoide, gente? Ele é permeável, ele passa a nossa membrana celular, porque nós produzimos corticoide, então a membrana celular, ela deixa ele entrar rapidinho dentro da célula. Então, por que assim, às vezes a gente precisa, assim, desse sinergismo? Mas, lembrando, nós, quando estamos fazendo a fotobiomodulação, nós estamos devolvendo saúde para a célula. A gente está reequilibrando os processos dela. E quando nós estamos tomando um anti-inflamatório, a gente está bloqueando
um elemento específico, ok? Nós estamos trabalhando em COX, nós estamos trabalhando em fosfolipases, a gente está em um ponto específico, ok? Mas quem que assim realmente restabelece a saúde da célula é a luz, gente, não tem como. E então esta é a elegância do nosso tratamento, que a gente trabalha de uma forma que a gente reequilibra a nossa célula dentro da nossa matriz de saúde, tá? Que é a mitocôndria. Ótimo. Então isso aqui é assim, eu falo, é o slogan da fotobiolaser, né? Laser ou luz, aqui eu acho que eu coloquei a palavra laser, mas o LED também faz isso, modula a saúde celular. Olha que lindo, que elegante, que coisa diferente. Por isso que aqueles processos, aquelas feridas crônicas que nunca... Eu tenho uma professora que eu gosto muito, ela dá aula junto comigo, que é a Ana Nascimento, ela é dentista, enfermeira, ela mostra feridas de 20 anos. Uma pessoa vivendo 20 anos com uma ferida. Quantos medicamentos ela já não tomou, gente? E por que não melhora? Porque nós temos um tecido ao redor que está em desequilíbrio. E quem que está em desequilíbrio? As mitocôndrias estão em desequilíbrio aos poucos, conforme a gente vai melhorando a nutrição daquele tecido, conforme a gente vai melhorando o reequilíbrio daquelas membranas celulares, dos processos metabólicos, você começa a ter a reparação daquela ferida. Isso é mágico, isso é incrível, tá? Então, para quem gostaria, para quem assim fala assim, eu queria entender esse processo um pouquinho mais, tem 3 artigos que eu acho assim geniais, eles são abertos na internet, mas eu montei uma pastinha dentro do meu site, no finalzinho da apresentação, vocês podem copiar o site, mas é o da Fotobiolaser, tá? Onde vocês podem acessar todos esses artigos. Eu montei uma pastinha só para vocês poderem começar a estudar isso, ver assim, como é que é isso, gente, como é que isso trabalha, né? Porque é muito mais complexo do que, assim, eu consigo passar em 1 hora, ok? E no suporte do tratamento oncológico, veja, quando eu falei que o laser trabalha em mitocôndria, todas as nossas células têm mitocôndria. Então, sim, eu posso trabalhar em todos os meus tecidos, sim, eu posso trabalhar em tecido ósseo, eu posso trabalhar em tecido neural, linfático, tecido epitelial, eu posso trabalhar em qualquer tecido. Olha, o meu cromóforo, que a gente chama, tá? A minha estrutura absorvedora está em todas as células. Então, eu posso utilizar em qualquer tipo de tecido, ok? Então, isso já é algo muito que dá uma versatilidade enorme de trabalho, tá? E nós temos técnicas aqui que hoje eu vou abordar especificamente, gente, de fotobiomodulação e terapia fotodinâmica. Esta aqui modula o meu processo de reparação e a minha inflamação, eu devolvo saúde celular. E essa daqui, a terapia fotodinâmica, eu trabalho com controle, com inativação microbiana, vírus, fungos e bactérias, ok? Veja, dentro de um universo de paciente oncológico, dentro da clínica odontológica, pensa no seu dia a dia, tá? Você está trabalhando com inflamação, reparação e controle microbiano o tempo inteiro, tá? Então, vamos lá. Veja, quando nós falamos dos efeitos colaterais do tratamento oncológico, hoje tem esse termo, tempestade de citocinas, né, por causa da Covid, nós temos a tempestade de citocinas também no paciente oncológico, ok? E ela é muito forte, nós vamos ter uma grande quantidade de espécies reativas de oxigênio sendo produzidas pela químio ou pela rádio. E são essas espécies reativas de oxigênio, tá, que vão determinar todos os efeitos colaterais que nós temos da químio e da rádio.
Tá? Logicamente, esses efeitos colaterais, a severidade deles, eles dependem de uma série de fatores. Então, por exemplo, o estado da saúde oral, logicamente, o paciente que tem uma boa saúde oral, ele vai ter uma menor intensidade, uma menor severidade, assim, menos episódios. A mucosite ela é bem mais suave. Tá? Vai depender do tipo de droga que você está utilizando, a dose, a frequência, quer dizer, às vezes os ciclos são muito próximos, a associação de medicamentos, tá? O estado geral do paciente, então pacientes que são deprimidos, têm já doenças cardiovasculares, diabetes, já tem uma série de doenças, eles vão apresentar os efeitos colaterais mais severos. A suscetibilidade que ele tem, a metabolização da droga, paciente que não se hidrata direito, corretamente, paciente que às vezes o excesso de medicamento, o fígado não consegue metabolizar tudo aquilo, tudo isso vai atuando, vai tornando, desculpa, eu estava vendo as perguntas aqui, vai atuando naquele paciente. Tá? E você vai ter uma resposta diferente conforme você vai evoluindo o caso. O grande assim, foco que nós temos, gente, nas terapias biofotônicas é o seguinte: você tem que manter essa saúde para o paciente, ele tem que continuar integrado socialmente, ele tem que ter conforto para falar, para se alimentar, para se hidratar, ok? Então, uma coisa que eu gosto de deixar muito claro, assim, para quem vai trabalhar com paciente oncológico, é que o paciente não está lá para tratar da mucosite oral, tá? Ele está lá para tratar do câncer e nós somos um suporte. Porque às vezes você fala, não, o paciente tem que vir aqui todos os dias, vou começar a fazer o laser antes, depois, durante, 10 vezes durante o dia. Calma lá, esse paciente está fadigado, esse paciente está estressado, tá? E às vezes só de vir no consultório, ele tem que largar tudo, larga a mulher, larga a filha, às vezes tem que vir até o consultório, isso já é um fator de estresse, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com os nossos protocolos, para que eles sejam elegantes, corretos e precisos, nem a mais, nem a menos, ok? Sendo que, assim, nós temos, sim, a entidade que mais chama atenção. Não adianta, assim, assim, o que traz uma maior preocupação é a mucosite oral, que é um efeito colateral que afeta a mucosa oral, gastrointestinal dos pacientes submetidos a altas doses de quimioterapia e radioterapia, principalmente, logicamente, a radioterapia, onde nós temos este campo de radiação, incluindo as nossas estruturas do sistema estomatognático. Tá? Ela é caracterizada por, assim, um eritema, clinicamente é isso que nós vemos, assim, um eritema na mucosa, um edema, úlceras que podem ser infectadas. Tá? Qual é o impacto da mucosite oral dentro do tratamento oncológico? Depende do seu ponto de vista, ok? Vamos lá. Para os médicos, o problema aqui é a redução das drogas que você tem que fazer, às vezes você tem que diminuir a dose das drogas, tá? E a interrupção do tratamento. Isso aqui compromete a vida, a expectativa de vida daquele paciente, porque eles têm um protocolo para seguir, tá? E se eles interrompem porque o paciente foi internado por mucosite oral, porque ele não se alimenta, porque ele acabou desenvolvendo alguma infecção proveniente das feridas que vêm da boca, isso é um custo muito grande para a saúde deste paciente. Alta taxa de morbidade, mortalidade é uma importante fonte de bacteremia e septicemia, então isso compromete muito. Então, do ponto de vista médico, isso aqui que é importante. Tá? Para o paciente, tá? Período de internação, sofrimento, o desconforto de você ter dor na boca, gente, nós temos um grande prazer de falar, o prazer de se alimentar bem, e aí você não pode? Pensa você com uma afta se é bacana, tá? E para o administrativo do hospital, o aumento de custos, ok? Então depende do seu ponto de vista aqui.
Para os pacientes, principalmente de transplante de medula, eles identificam a mucosite oral como a complicação mais debilitante. E aqui tem umas taxas muito interessantes. Eu acho interessante pelo fato do seguinte: desde 78, mais ou menos se mantém, eu não sei se não foram feitos novos estudos ou se é isso mesmo, tá? Nós temos 40% das quimioterapias de altas doses de drogas, né? 80% dos pacientes de transplante de medula, eu digo que é 100% dos pacientes de transplante de medula, tá? E 100% dos pacientes irradiados de cabeça e pescoço, sendo que pacientes jovens têm uma maior incidência, tá? E mais severa. A mucosite oral em criança é muito mais severa porque a taxa de renovação deles é maior. Mas também reparam mais rapidamente. E esse aqui é um gráfico que foi feito em 79, que eu acho muito interessante. E ele vai servir de chavezinha para um truquezinho lá mais para frente. Então, entendam isso aqui. Olha só. A quimioterapia, ela ataca as células da camada basal. Então, eu tomei a medicação, foi administrada. Como é que ela viaja no nosso corpo? Pelo sangue. Então, é a parede endotelial, a parede dos vasos é que vai ser primeiramente afetada, ok? E aí, nós vamos ter logo em seguida o quê? A camada basal do nosso epitélio. Vamos falar da mucosite oral, da nossa mucosa. Okay? Ao mesmo tempo, tá, nós temos a atuação da quimioterapia na nossa medula óssea, diminuindo plaquetas e granulócitos, leucócitos, ok? E aqui, se eu tenho uma diminuição da renovação das nossas células, tá? Nós temos uma atrofia da mucosa que leva a ulcerações. Então, nós temos a possibilidade de ter hemorragias, infecções e úlceras por causa da nossa quimioterapia. Guardem bem essa informação, porque vocês vão ver que ela vai ser importante. Essa mucosite oral, ela pode ser classificada, tem vários tipos de classificação. Normalmente, os critérios utilizados é a possibilidade de alimentação e também os sinais clínicos, né, de dor, de edema, de eritema, de edema, de presença de úlceras, tá? E o que é importante aqui é saber o seguinte: quando você não tem nada, você tem uma mucosite grau 0 e você normalmente vai até o grau 4, né, que são lesões extremamente debilitantes. Existe o grau 5, quando você tem morte associada à mucosite oral. Para a gente ver assim rapidamente, só entender essa evolução de uma forma muito rápida. Gente, só deixa eu falar assim, eu tenho algumas fotos aqui, essas fotos elas têm direitos autorais, tá? E assim são de pacientes, então guardem para vocês. Eu acho que é um material didático muito bacana, mas não pode ser reproduzido, ok? Vamos lá, então, no paciente de mucosite grau 0, que é iniciação, e aqui eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. Fez quimio, fez rádio, você tem alteração da parede endotelial, parede do vaso. Então, quando você fala mucosite grau 0, são sinais clínicos e a possibilidade de se alimentar, tá, que determinam esta fase. Aí você fala assim, este paciente não tem mucosite? Tem, só que clinicamente não está sendo observado. E nós já temos uma alteração, sim, na parede daqueles vasos. Tomou de manhã, à tarde este paciente ele já tem os efeitos, tá, de excesso de produção de espécies reativas de oxigênio que estão viajando no nosso corpo. Porque, veja, quando eu faço a quimioterapia, eu posso fazer endovenosa, eu posso tomar um comprimidinho, mas ataca a boca? Sim, aquelas espécies reativas de oxigênio estão viajando pelo nosso corpo, pelo sangue, ok? Então, aqui você já tem alterações, sim. Todo paciente tem mucosite oral, só que às vezes clinicamente não é perceptível. No grau 1, a gente começa a ter um eritema, um edema, a gente chama de fase de resposta primária. O paciente está bem aqui, ele não reclama de nada, ele consegue se alimentar muito bem.
tá? E isso aqui é o mais comum de nós vermos quando você tem uma assistência correta para esse paciente, e aqui nós estamos bem, tá? Quando você tem uma mucosite grau 2, você tem a fase de amplificação, significa o seguinte, que você já tem aquela liberação de todas as citocinas pró-inflamatórias e começa a ter a morte celular. Quando morre célula, tem mais liberação de citocinas, ok? Das citocinas pró-inflamatórias, né? Então aqui você já começa a ver um eritema mais intenso, um edema mais intenso e pequenas úlceras que o paciente relata assim, tem uma pequena afta aqui. Mas aqui o paciente ainda está se alimentando e está se hidratando, então ele reclama de afta, ok? Agora, na fase de ulceração, né, nós já temos todos os sinais muito mais severos, com a possibilidade de infecção, que pode levar a casos dramáticos como esse. E aí vem aquela coisa, acabou a químio foi excretada, tá? Você volta com seus leucócitos, com as suas plaquetas aos níveis normais, acabou a rádio, o paciente vai reparar de mucosite oral, reparação espontânea, você fazendo ou não nada, tá? E aí vem assim, como é que eu sei quando um laser, quando uma luz, quando uma terapia, seja lá qual for, ela realmente está alterando este curso de mucosite oral? Então guardem essa questão, ok? Porque essa aqui é a mesma boca, tá? Deste slide, ok? Você tem uma reparação total. Tá? E existe uma série de recursos que a gente pode utilizar para prevenção e tratamento, sendo que cuidados orais é muito bem estudado de que paciente que tem bons cuidados orais, tem uma boa saúde, eles têm uma severidade muito menor de mucosite oral. Existem vários recursos sob estudo, isso aqui vale a pena esse artigo dar uma lida, tá? Porque você vai ver assim as limitações de cada técnica, não esperem grandes mágicas. Agora, o laser, ele tem uma característica um pouquinho mais especial, tá? Qual que é? Ele consegue atuar em todas aquelas fases que eu mostrei. Fase primária, a fase de iniciação, a fase primária, amplificação, ulceração e reparação. O laser atua em todas essas fases de uma forma muito elegante, sem efeitos colaterais, tá? E você promove um conforto para esse paciente muito rapidamente, tá? Para quem gostaria de entender um pouco melhor como é esta evolução, olha só, em 2004, tá? O Sones, ele tem um artigo que mostra como é a evolução da doença. Isso para qualquer tipo de terapia nossa, qualquer procedimento nosso, a gente tem que entender como é a fisiopatologia de qualquer doença. Aqui hoje o nosso foco é mucosite oral, então esse aqui é um artigo que mostra didaticamente como a mucosite é um processo biológico complexo que envolve uma série de sequências, uma série de eventos, e esses eventos são dinâmicos. Não existe uma única droga, não existe uma única abordagem. Laser, higiene oral, alguns bochechos, que seja com água mineral, tá? Mas a gente vai precisar de mais do que simplesmente utilizar uma terapia biofotônica. Você tem que ter em mente que os eventos se iniciam logo após o início de radioquímio. Fazer o laser depois de uma semana, depois de 3 dias, gente, você já vai ter um outro tipo de resultado. Quer ter um bom resultado? Começou hoje de manhã, hoje mesmo já começa a fazer o seu laser. Mas os cuidados com higiene oral, o preparo de boca, ele tem que começar antes, ok?
E a escolha da terapia depende de uma série de fatores e que elas vão ser adaptadas conforme cada caso, tá? Então, novamente eu te falo, nós temos algumas diretrizes, tá, que vão nos balizando para escolher o protocolo. Sim, existe um protocolo, mas assim, tipo assim, central? Existe, tá? Mas aqui nós temos uma série de variáveis, ok? E que a gente precisa ir se adaptando, né, avaliando a situação, tá? Até, sabe, aqui é bem complexo. Para quem não sabe, assim, nós temos sim, para os pacientes oncológicos, nós temos o MASC, que é uma entidade internacional, uma associação internacional, que ela dita algumas regras, algumas diretrizes de suporte para este paciente oncológico, tá? Para todas as áreas, inclusive para a área odontológica. E assim, o que eles trabalham? Com revisões de literatura, com evidências científicas, eles fazem revisões sistemáticas, né? E vão falando o que é que hoje nós temos evidência forte para recomendar, para sugerir, ou ainda sem uma comprovação científica que nos suporte para trabalhar no paciente oncológico. Muito importante, vocês podem imaginar, né? Porque começa, chá de camomila, é bom ou ruim, entendeu? Veja, eles não colocam que é ruim assim, mas eles deixam evidente, isso não tem comprovação científica, ok? Então, hoje que se fala muito de trabalhar em cima de evidência científica, eles são um norte muito importante. E como é que eles se posicionam em relação a terapias biofotônicas? Tá, hoje é recomendado, até um pouquinho antes de 2019 era sugerido, tá, que você usasse o laser para prevenção de mucosite oral em pacientes submetidos ao transplante de medula e também para os pacientes de câncer de cabeça e pescoço. Hoje é recomendado. Para a prevenção de mucosite oral, você deve sim usar, e aí eles mostram alguns parâmetros, algumas doses, como é que deve ser empregada, e aí a necessidade de você saber o que é dose, o que é energia, o que é potência, conhecer o seu equipamento, porque é lógico, eles fazem uma compilação de artigos do mundo inteiro, e você tem um equipamento e eles têm outro equipamento, ok? Eu tive assim a grande honra, tá, de poder participar de um estudo, tá? Foi um estudo realizado dentro do GRAAC, na Unifesp, entendeu? Onde desde 2000 nós fizemos o estudo, ele foi publicado em 2008. Esse estudo ele é muito bem conceituado internacionalmente, dentro dessas entidades internacionais, porque ele teve alguns diferenciais muito legais, tá? Nós usávamos o laser para prevenção e tratamento de mucosite oral em pacientes jovens, tá? Ou seja, estava dentro do GRAAC, então são crianças, adolescentes, né? Onde nós observamos sim uma redução importante da severidade da mucosite oral, mesmo em pacientes. Aí olha sabe aquela imagenzinha que eu mostrei para vocês, aquele diagrama lá? Mesmo em pacientes com severa leucopenia, porque se você está fazendo a químio, se o paciente faz o exame de sangue e ele está com uma leucopenia, ele está com uma plaquetopenia, significa o quê? Que aquela droga que ele está utilizando está em níveis tóxicos, ok? E que também vai também vai atrapalhar, também vai afetar a nossa mucosa oral. Então, fazendo exame de sangue, você vendo como é que está evoluindo aquele sangue, você também já consegue dar um prognóstico da evolução daquela mucosite oral, né? Porque você começa a ver o quê? Se está subindo o nível de leucócitos, de plaquetas, significa que a toxicidade da droga já está diminuindo e que aquela mucosite vai evoluir bem. E essa correlação eu achei assim, ela foi uma reunião lindíssima com a doutora Eliana Carama, das diretoras lá do hospital, porque eu ficava assim, não tem que ter, porque a pergunta, imagina em 2000, o que eu escutava, gente? Tem certeza que foi o laser que melhorou isso aqui?
Acabei de falar que mucosite oral melhora sozinho, repara, sozinho, diminuindo a toxicidade da droga. Então, a gente tinha que ter um parâmetro, alguma coisa que nos dissesse, mas esse paciente não ia reparar. Entendeu? Olha aqui o sangue dele. Você tem que ter um comparativo interno, uma coisa assim, um referencial interno. E eu ficava, mas como? Aí a gente olhou pro artigo, tá aqui, entendeu? Tá aqui um hemograma, consegue resolver o nosso problema para dizer se o laser tá podendo ajudar ou não, né? Nós também reduzimos muito o número de sessões, nós trabalhamos sim com energia muito mais alta na época, todo mundo trabalhando com uma dose de 2 joules por centímetro quadrado, e a gente veio com um protocolo para crianças com 72 joules por centímetro quadrado, mas nós tínhamos grupos pilotos, a gente fazia aos pouquinhos, ia aumentando, e nós vimos como é que foi a evolução. Não foi que nós tiramos, não é que nós lemos em algum lugar, não, em 2000 não tinha onde ler, entendeu? A gente foi desbravando um caminho. Então, esse é um estudo que eu tenho muito orgulho de ter participado, eu sou muito grata por essa oportunidade. E olha só, vamos ver então o que esse estudo, ele foi trabalhado, ele foi desenvolvido em pacientes só de quimioterapia ambulatorial, ok? Vamos dar uma olhadinha? Olha só, em pacientes, novamente eu só vou falar, né, usem as fotos para vocês, para o estudo pessoal de vocês, tá bom, gente? Não é permitida a reprodução, ok? Olha só, a ação preventiva, um paciente que chegou sem mucosite e continuou sem mucosite oral, nada que nos identificasse ou que trouxesse algum problema dentro do período. Veja, a mucosite demora uns 3 a 10 dias, depende muito da pessoa, da droga, assim, para aparecer, mas aqui, olha, na primeira avaliação e na terceira avaliação feita a cada 2 dias, então aqui é no 6º dia, tá? Nós tínhamos uma evolução boa da mucosa, mesmo no paciente, aqui ó, mesmo no paciente leucopênico, tá? Os níveis normais de leucócitos e esse no caso desse paciente estava menor, ele estava leucopênico, tá? Então nós conseguimos manter a saúde, a integridade, tá? Ação terapêutica do laser, o paciente aparece já com a lesão, tá? Olha só, numa segunda aplicação, nós fazemos dia sim, dia não, tá? Todas as nossas aplicações nunca eram todos os dias, nós trabalhávamos com uma dose um pouco maior de energia, tá? Paciente leucopênico, e olha só, aqui com uma aplicação, e eu estava fazendo a segunda aplicação, naquele dia tirei a foto, e olha só, a gente já teve uma melhora, mesmo com o paciente leucopênico. E uma outra situação, porque às vezes a gente só olha o número, né? A gente olha assim, tá leucopênico, tá? Tem mais um detalhezinho que a gente tem que ver, né? Como é que tá o vetor, né? Tá subindo ou tá descendo? Porque às vezes tá baixinho, né? Mas tá subindo ou tá descendo esses números, né? Então, olha só, paciente com plaquetas baixíssimas, leucócitos baixíssimos, baixou mais ainda após 2 sessões de laser, e mesmo assim nós conseguimos uma reparação. Então, é uma ferramenta incrível, você conseguir a reparação dentro de uma situação, tá, em que você tem poucas plaquetas e poucos leucócitos. Como duvidar dessa técnica? Como não oferecer isso para o seu paciente? Tá? Nós temos um tratamento extremamente elegante, que não é invasivo, muito bem aceito pelo paciente. Não, olha gente, olha que eu leio, hein? Bastante artigo, gente, e nunca vi um relato de um efeito colateral. Existem doses incorretas, existem protocolos incorretos, a gente olha assim, não vai dar certo, e você quando acaba de ler o artigo, não deu certo, né? É fácil de usar, baixo custo para um hospital. Para quem gostaria, fala assim, mas tem alguma coisa que você podia me oferecer aqui de literatura? Na minha pastinha lá tem alguma coisa, mas só para vocês terem uma ideia, se vocês colocarem esses termos, fazer uma busca no Google Acadêmico, no PubMed, vocês vão ter bastante coisa para ler, tá?
Então, por que usar o laser no paciente oncológico? Gente, fácil, o paciente aceita muito bem, você tem resultados muito bons no grupo preventivo, prevenindo a lesão. Você tem uma rápida melhora do paciente, alívio de dor, conforto, é muito rápido nesses pacientes, tá? E você consegue sim melhorar esses pacientes mesmo quando eles estão tendo uma diminuição daqueles níveis de plaquetas, granulócitos, com uma ressalva que muitas vezes não piora, já é uma evolução. E isso eu falo assim, às vezes é frustrante, você aplicou laser, você chega no dia seguinte e fala assim, mas você continua doendo, olha só como é que tá a boca, tá, não sei o que. Aí você pega o exame de sangue daquele paciente, era para estar pior, tá? Você olha assim, você vê que ainda está diminuindo, plaquetas, leucócitos, a toxicidade da droga, tudo isso o paciente tem muito bem documentado, porque isso é necessário para o tratamento oncológico. Então, às vezes, o fato de não piorar significa que o laser está atuando. Isso é importante para a expectativa do profissional e do paciente, ok, gente? E no paciente oncológico, no paciente oncológico submetido à radioterapia, tá? Então, logicamente que você vai ter efeitos muito mais severos. Por quê? Você tem uma radioterapia que você está atuando todos os dias. São 30 dias de radioterapia, em média, a maioria dos protocolos, alguns aumentam um pouquinho, diminui, mas você tem um ataque, uma produção de uma grande quantidade de espécies reativas de oxigênio, tá? Todos os dias. Por isso que o paciente começa a ter fadiga, por isso que o paciente fica prostrado, tá? Então, olha só uma situação clínica, que o paciente, quando chega na 16ª sessão, no meio do tratamento, e começa a aparecer lesões, tá? Então, e o que você faz? Você fala para o paciente daqui só piora? Não. Você consegue, sim, fazer um resgate muito bom. Olha só, ele continua fazendo a radioterapia, não foi interrompida, não, tá? Você continua fazendo a aplicação, você faz a aplicação, olha aqui, ó, 4 dias, ou seja, eu fiz aqui 2 sessões, não é que eu fiz 4 sessões, eu nunca fiz aplicação todos os dias de laser, ok, gente? Não me fale desse protocolo, porque eu não consigo te dizer, porque eu nunca fiz, tá? Certo ou errado, eu não sei, tá? Eu tenho alguns resultados muito positivos aqui, a gente consegue ver. Até porque esse paciente vinha no meu consultório e ele ia para o centro de radioterapia, que era muito distante. Ele fazia quase um triângulo, assim, aqui em São Paulo, para vir no consultório. E aqui, olha só, continuou o tratamento, olha só que bacana isso. Qual a expectativa de melhora do câncer, entendeu? Porque ele não interrompeu o tratamento dele. Só que, olha só, esse é o mesmo paciente, nós tínhamos uma coisinha aqui associada, um detalhezinho. Quando eu fui olhar a boca dele, aqui ó, acúmulo de placa bacteriana, uma cúspide proeminente. Então, se você não acerta isso, e preste atenção, que não é que você vai pegar um instrumento e vai fazer aquela raspagem, eu sou perodontista, não, é uma delicadezinha que você faz aqui, um cuidadinho para remover bem devagarinho aquela placa bacteriana, sem esbarrar nas mucosas, ok? Então, aí sim você tem uma melhora, ok? Então, quando o pessoal fala assim, dentista pode fazer, pode, enfermeiro pode fazer, então o enfermeiro já vai ter uma certa limitação aqui, porque nós precisamos arredondar as cúspides, nós precisamos dar uma condição melhor, né? Remover o trauma, remover essa infecção presente, isso pertence a uma área específica. Então, eu acho muito importante todos saberem fazer, tá? Acho importante o fisioterapeuta, o dentista, né? Tudo saber como atuar, tá? Mas existem as suas especialidades, tá? Que vão atuar e trazer um conforto melhor para esse paciente.
Glândula salivar, gente, estimula a produção de saliva, aqui que é o pulo, entendeu? Regenera o tecido glandular e mantém os efeitos após o término da radioterapia. Lógico, se você tem isso aqui, as suas glândulas salivares bem dentro do campo de atuação, entendeu? Então a gente vai ter sim um comprometimento dessa função. E o que é bacana, sim, você pode dar alguma droga, uma pilocarpina, sim, pode, tá? Só que você só vai aumentar o fluxo, mas você não restaura a função da sua glândula salivar. Então isso aqui é muito bacana. E aqui, olha, aqui nós temos alguns artigos, sim, que vocês podem dar uma olhada. Aumenta, drenagem linfática, eu sou apaixonada por isso, gente. Drenagem linfática eu acho genial, porque sim, você aumenta o fluxo, então você imagina que você vai tirar todas aquelas espécies ativas de oxigênio, vai ter a drenagem, você vai ter a limpeza daquela região, tá? Você favorece a eliminação das substâncias inflamatórias. Mas não pode esquecer que linfa é o nosso sangue sem a série vermelha, tá? Olha que bacana. Então o que nós estamos ativando? Linfócitos. E linfócitos são necessários para a nossa reparação e defesa, tá? Então vejam bem como é interessante a drenagem linfática. Nevralgias, parestesias, paralisias que esses pacientes apresentam, tá? Então você tem uma regeneração nervosa, você modula o potencial de ação à normalidade, quer dizer, o seu impulso passa de uma forma correta. Você tem um brotamento adicional, então às vezes aquele nervo foi realmente muito afetado, então você tem um brotamento do lado aqui assim, estimula a produção de mielina. E aí, olha só para vocês ilustrarem aqui uma termografia de um paciente com neuropatia, tá? Esse não é um paciente oncológico, mas aqui, olha só, no meio de um feriado, às 11 horas da noite, tá? O paciente, eu fiz a termografia, você vê um aumento aqui de temperatura importante, o paciente falando que estava recebendo uma descarga elétrica, logicamente, é o meu marido, ok? E aí, quando eu vi essa termografia, a única coisa que eu imaginava, e a hora da minha naninha, né, gente? Como é que vai ser essa naninha de hoje, né? Aí, o que eu tinha? Eu tinha um laser lá em casa, então eu apliquei, né? E não é que eu fiquei marcando o tempo, não, tá? Mas eu vi nas fotos, quando eu fui montar a aula, às 11h47 eu fiz nova termografia, perguntando para ele, como é que você está se sentindo? Menos, né? Tá mais confortável. Mas olha aqui, ó, a diminuição de temperatura que nós tivemos, tá? E assim, quando tá muito branco, gente, significa que você teve um aumento de temperatura, isso é o significado da termografia, ok? E que você tem um processo inflamatório mais intenso. E aqui, olha só, começando a ficar vermelhinho, uma imagem mais homogênea, ok? Trismo, olha só aqui, também uma outra situação. Só terminando aqui, a naninha foi ótima. Tá? Graças a Deus. E eu não precisei repetir, por incrível que pareça. Eu continuei tranquila aqui, né? Fiz a aplicação e nós continuamos firme e forte no propósito, tá? Aqui para trismo também, gente, olha aqui, isso aqui não é um paciente oncológico, isso aqui foi uma situação aguda, mas na mesma sessão você tem um aumento importante de 5 milímetros na abertura da boca. Logicamente, no paciente de radioterapia, nós não vamos ter um resultado tão brilhante assim, mas a gente consegue um melhor conforto para este paciente. Então, aqui, olha só, uma paciente que chegou com uma dor aqui, ela também estava com uma sinusite, como a gente pode notar, mas aqui, ó, uma dor importante. Na mesma sessão, a gente tem uma importante diminuição, tá, da temperatura. Tá? E depois de uma semana, a paciente estava muito confortável, também tratou da sinusite, né? E ficou tudo bem. Tensão muscular, gente, quem não tem isso, imagina num paciente que está hospitalizado, num paciente que está passando por um tratamento oncológico. Então aqui foi a minha filha, né? Também não é um paciente oncológico, mas aqui, olha só, 38 graus. Olha só, na mesma sessão, tá?
de você ter uma importante diminuição, você vê a imagem também, ela ficou muito mais suave, né? Então o paciente consegue, mas aqui em particular eu usei um recurso muito bacana, que é um lançamento da DMC, que é um cluster, tá? Então para grandes áreas, né? Vejam bem, eu tenho várias ponteiras de laser, aqui este é de laser, mas ele tem 15 combinações de comprimentos de cor de laser, 15 combinações, gente. Inclusive, ele pode mesclar, ele pode fazer só LED, só laser, laser e LED, cores diferentes. Isso para tratamentos de feridas, dores musculares de grandes músculos maiores, tá? Aqui eu tive que fazer todo o trapézio da minha filha, tá? No cleido. Muito rápido de fazer, porque cada pontinho desses, a empresa coloca a dose que você está aplicando. Então, você tem um controle excelente do que você está aplicando no paciente. Cuidado com equipamentos que às vezes você compra fora e você não sabe exatamente o que você está aplicando, quanto de energia, quantos fótons eu estou transferindo para aquele tecido. E esse equipamento chama E-Light, ele é grande, assim, ele aqui não dá para ter noção muito, né? Mas você pega uma grande área, então, por exemplo, para você tratar de dores musculares, neuropatias, assim, ele é muito rápido, tá? Nós temos também a osteoradionecrose, que atinge esses pacientes, e o laser, ele consegue melhorar todos os marcadores. Esse foi o trabalho da minha tese de mestrado, ganhou prêmio internacional esse trabalho, onde a gente fazia uma lesão, né, na perninha. Eram animais, ok? Nós fazíamos uma lesão no tecido ósseo, na tíbia. E aí, alguns grupos eram só o controle, eu só fazia lesão, no outro eu só fazia laser, no outro irradiava só com radioterapia, tá? E no outro, radioterapia e laser, tá? E aí nós observamos a reparação em 7, 14, 21 dias, né? E o que foi muito legal, olha só, a reparação do grupo controle com laser, só radioterapia, veja que você ainda tem células inflamatórias aqui, você tem uma reparação paupérrima. E olha só que bacana, laser e radioterapia. Resultado, não teve diferença estatística entre quando comparado com o grupo controle. 3 aplicações, muito fácil. Por quê, gente? Porque esses pacientes que vão para a radioterapia, às vezes eles desenvolvem depois, sim, lesão endodôntica, você precisa remover uma raiz residual. Alguns têm implante ou vão precisar de implante para fazer o restabelecimento do seu sistema, doenças periodontais. E aí, gente, olha só que interessante, você tem o laser, que você pode melhorar a qualidade óssea, mas você também tem a terapia fotodinâmica, que é o controle da infecção, que consiste, eu falo que é um outro portal, que consiste no quê? Quando você pega um agente fotossensível, o que é um agente fotossensível? Ele é sensível à luz, tá? Ele vai absorver uma grande quantidade de luz. E aí você coloca, normalmente nós trabalhamos com laser vermelho aqui, agora estão saindo novos agentes fotossensíveis que trabalham com outros comprimentos de onda, tá? E na presença do oxigênio, tá? Pensa assim no micro-organismo, tá? Numa bactéria aqui, ó, você tem que colocar um agente fotossensível que entra aqui dentro da bactéria, tem que ser permeável ao seu micro-organismo, tá? Ele fica cheio do agente fotossensível, aí eu ponho a luz, ele tinha oxigênio aqui dentro, tá? Tanta luz, tem uma transferência de tanta luz aqui, de tanta energia, lembra daquela energia? Vai ter fótons, vai ter muita energia. O que vai acontecer? Vai desestabilizar a molécula de oxigênio que está aqui dentro. E esse oxigênio vira o quê? Espécies reativas de oxigênio. Então, nós vamos destruir esse micro-organismo, tá?
por oxidação, excesso de oxigênio instável que vai atacar as membranas deste micro-organismo e ele vai destruir, vai morrer, tá? Técnica facílima, tá? Você usa o azul de metileno, nós temos 2 concentrações do Quimiolux, tá? Eles têm algum critério com sangramento, sem sangramento? Na minha prática, o meu critério de escolher a concentração eu uso esse aqui para tecidos moles, esse aqui eu uso quando eu vou fazer uma desinfecção de um endodôntico, de uma cárie, porque às vezes é um pouquinho difícil de tirar o azul de metileno dos canalículos, então eu prefiro uma concentração um pouquinho mais baixa. Colocou o produto, espera 5 minutos, irradia com laser vermelho, tá? 9 joules por ponto e lava e você tem um tratamento não invasivo, tá? Que não induz a resistência bacteriana. Eu vou até repetir isso aqui, não induz a resistência bacteriana. Hoje uma coisa importantíssima, a gente fica dando antibióticos e a gente está vendo que as bactérias estão ficando cada vez mais resistentes e não estão surgindo novos antibióticos. É uma técnica muito seletiva aos micro-organismos, tá? E olha, o segundo ponto importantíssimo, você tem efeito sobre vírus, fungos e bactérias, tá? Então, na sua herpes, tá? Na sua candidíase, nas suas infecções bacterianas. Quer dizer, é o meu dia a dia da minha clínica. Então, no paciente oncológico, quando nós temos quadros extremamente severos, esse é um recurso estratégico muito importante, porque quando você toma um antiviral, quando você toma um antifúngico, um antibiótico, além de você estar sobrecarregando um fígado que já está trabalhando ali, tá? Pensa um pouquinho que numa situação dessas, o sangue vai trazer o seu medicamento, mas ele não vai conseguir atuar nas camadas mais superficiais, porque isso aqui é meio externo, o sangue não entra. Você consegue atuar nos micro-organismos que estão dentro do tecido, mas não aqueles que estão sobre o tecido. Então, quando você faz uma terapia fotodinâmica, você entra em 2 frontes, que eu falo, né? Então, estrategicamente é muito inteligente, porque você reduz a quantidade de medicamento, né? E você também consegue um efeito muito melhor. Só que aqui eu faço uma ressalva muito, muito importante. E é assim, isso vocês gravem, coloquem, quem estiver anotando aí, coloquem isso com um asterístico gigante. Este paciente não tem um problema na boca, tá? Ele tem um problema sistêmico, tá? Então, você não pode mexer nesse paciente sem consultar o médico que está fazendo o tratamento oncológico, porque ele tem que saber, antes de você atuar, o que está acontecendo com esse paciente. Intoxicação pelo medicamento, ele não está... O que está acontecendo aqui? Mesmo porque só de abrir esta boca, tá, para um exame, você está rompendo epitélio e micro-organismos estão caindo na sua corrente sanguínea, que podem provocar uma bacteremia, uma septicemia. Então, antes de mexer neste paciente, ele precisa inevitavelmente de um suporte sistêmico. E aqui, essa terapia fotodinâmica vai entrar depois do suporte sistêmico, ok? Porque senão você controla uma infecção superficial, mas você provocou uma infecção sistêmica nesse paciente. Então, tem que ter um bom senso, assim, a linha é tênue, assim, entendeu? Pra gente trabalhar aqui. E essa terapia fotodinâmica, a gente chama de APDT, porque assim, ela é antimicrobiana. Nós temos o PDT também para o tratamento do câncer, mas aqui nós trabalhamos com a terapia fotodinâmica microbiana, tá? Antimicrobiana, perdão. Nós podemos utilizar
para uma série de situações clínicas. Então, uma cárie profunda, que aqui nem tá tão profunda, né, gente? Deixa para lá, preciso trocar a foto aqui. Mas as bolsas periodontais, um tratamento endodôntico. Aqui foi um caso meu de uma osteonecrose por bifosfonados. E nós podemos utilizar essa técnica para o controle, tá? No pré, no durante e no pós-tratamento oncológico. Para a desinfecção de canal radicular, desinfecção de bolsa periodontal. Aqui, tá? Essa paciente melhorou muito. Nós tivemos aqui uma reparação óssea durante um tempo. Ela sabia que estava em controle só na terapia fotodinâmica. Ela já tinha feito todo o protocolo. Quando ela veio para mim, ela já tinha feito todos os protocolos de doenças periodontais, papilomatosis. Aí ela mudou de estado, tal, e aí um dia eu encontrei uma amiga dela que estava sempre aqui, uma dentista foi lá e tirou isso aqui, removeu isso, e ela teve uma osteonecrose importante que comprometeu demais a vida dela. Então, muitas vezes, no pós-tratamento oncológico, nós utilizamos demais a terapia a APDT, por conta do controle que nós conseguimos ter, porque algumas intervenções elas não vão ser bem-vindas. Quem quiser estudar um bocadinho sobre esse assunto, esse artigo é muito bacana, do Caetano, ele é de 2020, ele é fresquinho esse artigo, onde ele mostra uma redução importante de várias cepas de bactérias, tá? E aqui, inclusive de Candida albicans, que aqui no caso são bactérias resistentes, tá? E que a única coisa que foi necessário a mais para você ter uma erradicação dessas bactérias foi aumentar a dose, tá? De luz. Nós temos uma outra dúvida que é muito comum quando nós vamos irradiar esses pacientes. Agora a gente já finalizando a apresentação, tá, gente? Que a segurança do uso dessas terapias biofotônicas no paciente oncológico. Então, nós temos 3 estudos aqui que foram feitos aqui no Brasil, olha que bacana, existem estudos também internacionais, que esse aqui fez uma revisão de literatura de 27 artigos, com follow-up, com segmento de até 41 meses, com grupo controle, pacientes de cabeça e pescoço e transplante de medula. E eles viram que não teve nenhuma diferença, quer dizer, nós tínhamos o grupo controle e a taxa indiferente de recorrência de tumor, eles não observaram nada de diferente, de mais problemático pelo uso do laser. Aqui um estudo retrospectivo, né, feito em 152 pacientes, tá, com carcinoma, de célula escamosa, que usaram laser estadio 3 e 4, que são estadios bem mais elevados, onde os pacientes fizeram uso da radioterapia e quimioterapia com platina, tá, com follow-up de 40 meses, entre o grupo laser e também tinha grupo controle, não houve nenhuma diferença em recorrência do câncer primário, novo tumor, sobrevida dos casos avançados, não houve diferença, tá? Um outro estudo realizado pelo Antunes, também lá do INCA, tá? Também fez um estudo retrospectivo em 94 pacientes, câncer de cabeça e pescoço, tá? Com follow-up de 10 a 41, segmento, né, de 10 a 41 meses, com vários tipos de estadio, radioterapia convencional, tá, gente, que ela é mais agressiva. E a conclusão dele é que sim, teve uma melhor qualidade de vida, uma ótima adesão dos pacientes, o que é muito interessante. Você teve um aumento do período de sobrevida livre de doença, não por causa do laser, ele coloca porque o paciente teve uma boa adesão ao tratamento oncológico, não teve que interromper, ele foi bem, ele estava se alimentando corretamente, então você não teve nenhum tipo de interferência do tratamento oncológico. Isso aqui é genial, gente. Isso aqui é incrível. Então,
Hamblin e Zeca, eles também têm uma publicação interessante, tá? Em que você melhora a vascularização do local onde você aplica o laser, você melhora, logicamente, o aporte de oxigênio, maior quantidade de células de defesa, melhor resposta imunológica. Isso pode melhorar a entrega da quimio e da radioterapia, levando a célula à sua apoptose, que célula maligna não tem apoptose, gente, ela continua se replicando, ela não morre, tá? Então, o questionamento que eles colocam é: será que poderíamos ter um sinergismo entre as terapias biofotônicas e a quimio, a radioterapia? Lembrando que com o tempo nós temos sim como é que eu vou explicar? Você tem uma resistência à quimio e à radioterapia, porque as células começam a liberar, interferam, e para proteger a célula, tá, também fica resistente à quimio e à rádio, tá? Então, está sob estudo isso. Hoje, a recomendação é taxativa, tá? Não se irradia lesão maligna, ok? Então, mas é algo para a gente começar a acompanhar. Nunca se fechem, tá? Só porque hoje não pode. A ciência evolui, os exames de avaliação evoluem, os estudos se tornam cada vez mais específicos e você começa a descobrir outras possibilidades, ok? Então, para resumir agora, finalizando, gente, terapias biofotônicas, nós vamos ter fótons que vão promover a saúde celular, tá? Nós vamos controlar a taxa de renovação celular, a duplicação de DNA e a resposta inflamatória, tá? Quando nós pensamos nas terapias biofotônicas para o paciente oncológico, a gente está querendo que esse paciente tenha um tratamento muito confortável e que livre de eventos provenientes do nosso sistema estomatognático. Nunca, jamais esqueçam que temos que trabalhar em conjunto com os médicos, tá? Então é importante essa interação. Não dá para você trabalhar no paciente oncológico sem conversar com o médico, com a equipe responsável, nutricionista, a fono, até o psicólogo. Muitas vezes você tem que bater um papo para entender aquele universo daquele paciente. Ok? Agradeço muito a presença de todos. Eu estourei meu tempo, eu falo demais, eu tento regularizar, mas eu não consigo. Parece que eu tenho eu quero falar um monte de coisa bacana. Espero que vocês tenham aproveitado esse conhecimento que eu passei para vocês. O pessoal que vai assistir depois a gravação, eu fico disponível para as perguntas. Eu vou deixar meus canais de comunicação, ou se é com a própria DMC, que vocês vão conversar. Eu gosto de finalizar com uma foto de São Paulo, lindíssima, de um amigo chamado Jacques Royce, um fotógrafo maravilhoso. E ele trabalha bem São Paulo na luz, né? A luz dá um efeito mágico na minha cidade. Convite para vocês, nós vamos ter um curso muito bacana de laser terapia no paciente oncológico, com 5 módulos, com a professora Juliana Rocha, que é dentista do GRAAC, com a professora Marisa Carvalho, que é a idealizadora do Instituto Sorrir para a Vida, onde eles fazem um trabalho com esses pacientes oncológicos. É uma ONG que faz um trabalho maravilhoso. Então, se vocês tiverem alguém para indicar, que às vezes não está sabendo como, tá aqui, Marisa Carvalho é uma pessoa assim que tem uma ONG só para acolher esses pacientes com o máximo de cuidado. Ela é sensacional, só que ela tem um trabalho para pacientes com osteonecrose, uma publicação incrível. E também assim, ela tem um jeito, é incrível, gente, é surpreendente o resultado que ela tem, ok? Então entrem lá no site. Agora eu ainda não pus o banner no meu site, gente, preparei isso aqui ontem à noite, tá até sem capricho, mas assim, tá tudo acertado. Serão nessas datas, será online, presencial se for possível. A gente fica naquela expectativa, né? Uma coisa bem difícil, mas fica o convite.
Eu e a Juliana Rocha, nós temos um curso de habilitação em laser terapia que será em abril e maio. 2 tiros, gente, para ir rapidinho no curso, você quer já ter o certificado. Nós temos professores convidados, então é um curso que agrega muito, porque a gente tem gente especializada em cada assunto. O professor Daniel Nastri, que também está dando palestras aqui, o professor Felipe Arcas, que tem, assim, ele dá uma aula show de qualidade de slides, de conhecimento, tá? Sobre clareamento dental. Marisa Carvalho também vai participar, né, do Instituto Sorrir para a Vida. Vou postar no meu site, gente, todas as orientações, vai ficar muito legal. Um curso que nós fizemos uma turma que, assim, o retorno foi excelente, as pessoas adoraram o curso, graças a Deus, teve muito empenho. Aqui todos os meus canais para vocês entrarem em contato. Gosto muito que me curtam no Insta, tá bom, gente? Por favor, vão lá, dá uma curtidinha. Aqui vocês acham os artigos que eu comentei hoje, que eu falei hoje, tá? E se precisarem conversar comigo, podem entrar no site, ok? Será um grande prazer. Gente, eu acho que eu vou interromper, porque senão eu já estourei tudo. Agradeço muito. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Deixa eu ver aqui. Foi muito bom. Sem perguntas. Ninguém perguntou nada, gente, mas mesmo encerrando aqui, fica super disponível, ok? Eu tô aqui. Vocês sempre vão me achar, né? E não tem como, eu respondo. E eu sou danada, tá? Eu pego o telefone e falo assim, qual o seu problema? Entendeu? Porque às vezes a pessoa fala, qual é o protocolo? Eu falei assim, mas como é que você quer? Eu dou um protocolo pelo WhatsApp? Não, eu vou falar no telefone, você vai me conhecer. Tá legal, gente? Então, beijo pra todos.